Hoje, segunda-feira, 8 de julho, a TV Alice apresenta reunião da Comissão de Justiça. Na pauta hoje, a entrega de 2 comendas Domingos Martins e um título de cidadão a autoridades do Tribunal Regional Federal. Acompanhem. Boa noite a todos. Em nome do deputado Mazinho dos Anjos, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, convido os deputados membros dessa comissão que estejam presentes a tomarem assento à mesa e os convidados para tomarem seus lugares para o início dessa sessão. Boa noite a todos e a todas. Declaro abertos os trabalhos da segunda reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da Comissão de Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação, que é realizada nos termos do artigo 114-A, inciso 3º do Regimento Interno, para outorga de título de cidadania e de comenda a personalidades ilustres que a eles fazem jus. Queria cumprimentar os servidores dessa casa, cumprimentar a TV Assembleia, que transmite a reunião da Comissão de Constituição e Justiça ao vivo pelo canal da TV Assembleia, cumprimentar também todo cidadão do Espírito Santo que nos ouve e nos assiste pela TV Assembleia. Passo a palavra novamente à cerimonialista. Essa sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça destina-se à entrega de título de cidadania espírito santense ao ilustre senhor Procurador Regional da República, Leonardo Cardoso de Freitas, e da comenda Domingos Martins, no grau comendador, ao excelentíssimo senhor desembargador federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama e à excelentíssima senhora desembargadora federal Letícia de Santos Mendes Farias Melo. Instituída pela Resolução 1390, de 10 de outubro de 1984, a Ordem do Mérito Domingos Martins é concedida a personalidades e instituições nacionais ou estrangeiras que, a juízo da mesa diretora, se tenham distinguido pela notoriedade de seu saber, cultura e por serviços de excepcional relevância prestados à comunidade espírito-santense. De igual forma, o título de cidadania espírito-santense está regulamentado pelo Decreto Legislativo número 148, de 12 de dezembro de 2018, e é outorgado nesta ocasião com base no projeto de Decreto Legislativo número 45 de 2024. Para prosseguimento da sessão, passo a palavra ao deputado Mazinho dos Anjos. Obrigado. Gostaria de convidar para compor a mesa o ilustríssimo desembargador federal, presidente do TRF2, doutor Guilherme Calmon Nogueira da Gama, a excelentíssima senhora corregedora, desembargadora federal Letícia de Santos Mendes Faria Melo, e o excelentíssimo senhor Procurador Regional da República, Leonardo Cardoso de Freitas. Convidar também o desembargador José Paulo Calmon, representando o presidente do tribunal, Dr. Samuel Meira Brasil. Convidar o responsável por essa sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, Dr. Rogério Moreira, juiz federal, nosso diretor do Fórum da Justiça Federal. Convidar Dr. Anderson Pedra, procurador-geral dessa casa, representando o nosso presidente, deputado Marcelo Santos. Convidar também Dr. Alóquio, representando a Procuradoria Municipal de Vitória, e também Dr. Alexandre Mendes, representando a Procuradoria Estadual do Estado do Espírito Santo. Alexandre Alves,
foi nosso procurador-geral e é procurador de carreira aqui representando a nossa PGE. Cumprimentar o doutor Adriano Coutinho, que foi juiz eleitoral aqui no Estado do Espírito Santo, advogado de carreira, Maturano, nosso vereador aqui da cidade de Vila Velha, vizinha da capital. Doutor Júlio deve estar feliz porque tem 2 vitórias seguidas do seu Vasco e conseguiu empatar com o Botafogo antes das 2 vitórias, meu Botafogo, então ele está alegre hoje. Cumprimentá-lo também, obrigado pela presença, e demais membros aqui do doutor Dala, meu querido amigo advogado. Doutor Cruz Neto, que foi desembargador do TRF2 também, que nos honra com sua presença. A todos aqui presentes, Juliano Nader, que é nosso diretor de Relações Institucionais da Assembleia Legislativa. E gostaria de perguntar ao doutor Rogério, gostaria de fazer uso da palavra por 3 minutos, antes da gente continuar a cerimônia. Vossa Excelência que fez um discurso mais memoráveis que eu já assisti quando foi concluída o seu período no TRE aqui do Estado do Espírito Santo. Fez um belíssimo discurso que eu não consigo deixar de me recordar. Fique à vontade para dar as honras da sua palavra. Boa noite a todos. Deputado Mazinho, em sua pessoa, quero cumprimentar todos os presentes, agradecer a deferência com a Justiça Federal. Sempre que vimos essa casa, somos acolhidos com muita cordialidade e fidalguia. Deputado Mazinho é um brincalhão, ainda disse que eu não queria a palavra, mas ele fez questão de me trazer aqui de ofício, né, deputado? Eu não posso deixar de aproveitar o momento para registrar que hoje 2 dos homenageados aqui presentes, desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama, presidente do TRF2, desembargadora Letícia Santos de Mello, corregedora do nosso TRF2, estão aqui para receber uma justa homenagem do povo capixaba, aqui representado pela sua Casa Legislativa. O TRF2, todos sabem, tem sede no Rio de Janeiro, mas tem jurisdição sobre o Espírito Santo. Nós respondemos no TRF2 pela 2ª região, que abrange Rio e Espírito Santo, e na 2ª região nós somos hoje 267 juízes federais em primeira instância. Desses 267 juízes, apenas 42 estão lotados aqui no Espírito Santo. Os demais 225 no Rio de Janeiro. O Espírito Santo tem aproximadamente 4 milhões de habitantes, segundo o último censo do IBGE. Rio de Janeiro, um pouco mais de 16 milhões de habitantes. E se confrontarmos esses dados, conforme já havia comentado com o nosso presidente, nós temos uma média de aproximadamente 14 juízes federais por milhão de habitantes no Rio de Janeiro e aqui no Espírito Santo 10. Esse é o score da 2ª região. O Espírito Santo perde para o Rio de Janeiro em número de juízes por 14 a 10, mesmo estando sob a jurisdição de um mesmo tribunal. E o efeito colateral dessa concentração de varas e juízes no Rio de Janeiro, que é reflexo de um processo histórico de concentração de poder, é que hoje nós temos no Espírito Santo varas federais mais congestionadas, mais assoberbadas de serviço do que as varas do Rio de Janeiro. Isso representa uma potencial dificuldade maior de solução de causas que são sensíveis a uma população tão carente. Aqui estamos tratando de processos de natureza previdenciária, processos de aposentadoria, pensão por morte, seguro-desemprego, benefícios rurais, seguro-defesa de pescador artesanal. É disso que estamos tratando. E eis que, nesse cenário em que, historicamente, sempre se concentraram mais varas no Rio, surge uma boa nova para o Espírito Santo. Né? Na sessão do órgão especial da última quinta-feira, dia 4 de julho, foi aprovada uma medida com enorme potencial de compensar essa distorção histórica na distribuição de carga de trabalho entre juízes federais do Rio de Janeiro e juízes federais do Espírito Santo. Foi aprovada pelo tribunal, pelo órgão especial do tribunal, autorização para que os assim chamados núcleos de justiça 4.0 do Rio de Janeiro passem a atuar, recebendo processos do Espírito Santo. Os núcleos de justiça 4.0 nada mais são do que varas federais sem estrutura física. Existe lá lotado um juiz federal, existe um corpo de servidores, mas não existe um local físico para atendimento.
são varas virtuais, por assim dizer, que conseguem bem exercer o seu papel sem nenhum sacrifício para a garantia das partes, graças à existência do processo eletrônico e às ferramentas de videoconferência tão consagradas no Poder Judiciário, sobretudo depois do período pós-pandêmico. Com o aporte desses núcleos 4.0, nós passaremos a ter juízes do Rio podendo receber processos do Espírito Santo e atenuando essa distorção na divisão da carga de trabalho. Essa foi uma medida que, acreditem, enfrentou resistência por parcela dos juízes federais do Rio de Janeiro. E mesmo assim, o tribunal conseguiu aprovar a medida graças à iniciativa corajosa da nossa corregedora, desembargadora Letícia, que desde o início conseguiu compreender o estado de injustiça em que a Justiça Federal do Espírito Santo foi lançada como reflexo desse processo histórico, conseguiu compreender a necessidade de dar um tratamento favorável ao Espírito Santo. Eu costumo dizer que a doutora Letícia ela conjuga e cumula o cargo de corregedora com o cargo de advogada do Espírito Santo, porque ela sempre defendeu a nossa causa perante o TRF2. E temos agora uma medida que, claro, desperta a esperança de melhorar ainda mais a nossa possibilidade de prestar uma jurisdição célere à sociedade capixaba. E nós estamos falando de um apoio que vai beneficiar, sobretudo, as varas federais de São Mateus, de Colatina, de Serra e de Linhares, que aqui no Espírito Santo são as varas mais assoberbadas de processo e ainda com um grau de dificuldade maior de solução dos casos por serem varas de competência mista. Lá se julga matéria criminal, se julga matéria civil, se julga matéria previdenciária, não são varas especializadas. Esse apoio dos núcleos 4.0 do Rio vai ajudar muito. Para os senhores terem uma ideia, na desproporção da carga de trabalho entre as varas capixabas e as fluminenses, a vara federal, que no estado do Rio de Janeiro recebe mais processos, que é a vara de Macaé, recebeu neste ano de 2024, até agora, 3.100 processos. A segunda vara mais assoberbada, a vara de Itaperuna, recebeu 2.700 processos. 3.100, 2.700. A vara de Serra já recebeu 4.400. Nós estamos na metade do ano. O segundo juizado especial de Vitória, também 4.400. Então, essa medida vai nos ajudar muito, doutora Letícia. E o Espírito Santo precisa reconhecer isso. Por isso que essa homenagem que aqui hoje vai ser prestada não é meramente demagógica. É uma homenagem que faz justiça à atuação de uma magistrada que teve a sensibilidade de captar essa injustiça e de propor medidas que realmente compensam e enaltecem a sociedade capixaba. Também é preciso reconhecer que o desembargador Guilherme Calmon, nosso presidente do TRF2, tem dado toda a atenção à seção judiciária do Espírito Santo, como nunca antes houve na nossa história. E aqui vou dar um sutil exemplo de como essa participação mais ativa da gestão do TRF2 tem desdobrado consequências aqui no Espírito Santo. Hoje tivemos um fato histórico. Pela primeira vez na história da Justiça Federal do Espírito Santo, foi realizada aqui em Vitória uma sessão de um órgão fracionário do TRF2. O Conselho de Administração, composto por 6 desembargadores, realizou uma sessão de julgamento na sede da nossa Justiça Federal, o que mostra a sincera intenção de aproximação do tribunal com a base da nossa sessão judiciária, a disponibilidade para nos ouvir e para compreender as necessidades capixabas. Também é importante destacar a atenção que o nosso presidente tem dado ao Espírito Santo, e um belo exemplo disso é a ideia por ele concebida de constituir um espaço, um movimento que agregue os diversos ramos do Poder Judiciário. Já havia feito isso de uma forma muito sábia no Rio de Janeiro, e lá o movimento ganhou o nome de Fojurge, reunindo todos os tribunais cariocas ou fluminenses. E importamos aqui a ideia para o Espírito Santo, graças à ideia de doutor Guilherme. Foi implantado aqui o Fojures,
que cria um canal de interlocução permanente entre Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral. Alguns reflexos dessa iniciativa nós já podemos sentir. Agora, em vez de resolvermos com os outros órgãos questões de forma pontual, nós conseguimos tratá-las de forma sistematizada. Vou dar um exemplo. Cada um dos órgãos do Poder Judiciário tem a obrigação de capacitar os seus servidores. A Justiça Federal precisa dar treinamento para os seus servidores, mas a Justiça Estadual também, a Justiça do Trabalho também, a Justiça Eleitoral da mesma forma. Nós conseguimos diagnosticar que somente neste ano havia 14 cursos de capacitação sobrepostos entre as diversas instituições. E o que foi feito em relação a isso? Agora, os órgãos coordenadamente combinam que o curso que seja de interesse de uma mesma ou mais instituições, esse curso ele é ministrado, ele é conduzido por um dos órgãos e os servidores dos demais são convidados para participar desse curso, gerando economia de recursos públicos. Uma outra medida muito importante, e aí vai ter reflexo, deputado Mazinho, numa questão muito conhecida dos senhores deputados. Todo cidadão que deseja se candidatar a um cargo público, ele precisa passar por um processo de registro de candidatura. E o processo de registro de candidatura sempre envolveu a instrução com documentos, inclusive certidões de antecedentes da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal. Era uma iniciativa do candidato coletar esses documentos e juntá-la no processo de registro de candidatura em trâmite na Justiça Eleitoral. Pois na última sexta-feira, dia 5 de julho, foi assinado um acordo de cooperação técnica envolvendo Tribunal de Justiça, TRF2 e TRE, permitindo que esse processo passe a ser automatizado. A partir de agora, e já valendo para as próximas eleições, a Justiça Eleitoral vai apertar um botão na sua base de dados, vai se comunicar com a base de dados dos outros dois ramos da Justiça, e essa certidão de antecedentes vai ser automaticamente juntada no processo de registro de candidatura. Então, são questões que demonstram a importância dessa permanente interlocução entre os órgãos. E, com isso, quem ganha é a sociedade. Um exemplo final que eu coloco para ilustrar a importância dessa interação interinstitucional está nos PIDs. Isso vai ser mais visível e palpável para a população. No Espírito Santo, nós só temos varas federais em Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Linhares, Colatina e São Mateus. As demais cidades do interior não têm vara federal. Muitos dos municípios também não têm vara do trabalho. A nossa intenção é criar espaços compartilhados com os demais ramos do judiciário, e aí especialmente com a Justiça Estadual, onde exista disponibilidade para um atendimento presencial do cidadão local que não tem acesso direto a uma vara federal, a uma vara do trabalho, e que possa ter um canal de pronta interlocução com a Justiça Federal e com a Justiça Eleitoral e com a Justiça do Trabalho, dando um maior acesso à justiça. E agora, na próxima sexta-feira, dia 12 de julho, no município, em Marechal Floriano, será celebrada uma inauguração coletiva de 22 PIDs, né? Criando em 22 municípios essas salas de apoio compartimentadas. O cidadão que até lá for, ele vai encontrar um atendente que consegue direcioná-lo para ser imediatamente atendido por alguém ou da Justiça Federal em Vitória ou por alguém da Justiça do Trabalho em Vitória, para poder, enfim, assimilar a demanda daquele munícipe que está distante, que é o mais carente desses serviços judiciários que são tão distantes da realidade dele. Enfim, são alguns exemplos do benefício que essa interação entre os órgãos já tem proporcionado. E como a concepção dessa ideia de congregação dos órgãos judiciários partiu do desembargador Guilherme, também é muito bem-vinda e justa essa homenagem que hoje será prestada. É isso, senhor. Também não posso deixar de cumprimentar o procurador-chefe da Procuradoria Regional da 2ª Região, doutor Leonardo, que está aqui também conosco hoje.
também será homenageado. Desejo as boas-vindas à vitória. Senhores, é isso. Agradeço a palavra, deputado Mazinho. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço, doutor Rogério, parabéns. E informações importantes, não só para o Espírito Santo, mas também para a advocacia. A advocacia agradece. Estamos aqui com alguns advogados. A advocacia agradece essas melhorias, esses avanços. Gostaria de passar a palavra para o doutor Leonardo Cardoso, que hoje, inclusive, é um momento importante, histórico. O doutor Leonardo, ele é neto do Disseu Cardoso, que é quem dá nome ao plenário da Assembleia Legislativa. Então, está hoje nos visitando aqui, né, sendo homenageado como cidadão espírito-santense, neto de uma pessoa que muito fez pelo Estado do Espírito Santo, e a gente fica muito feliz em poder te dar essa homenagem. Inclusive, depois eu vou pedir vênia, né, aos nossos embargadores, juízes aqui, para poder contar um pouquinho da história do seu avô, que dá nome a esse plenário. Fique à vontade, Leonardo. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos, na pessoa de quem eu saúdo todos os parlamentares aqui presentes, desembargador Guilherme Calmon e desembargadora Letícia, na pessoa de quem eu saúdo todos os magistrados presentes, né? Meu querido Júlio de Castilhos, querido amigo, em quem eu saúdo todos os membros do Ministério Público, da Advocacia Pública e demais presentes, né? Pode-se dizer que num parlamento, numa democracia, o parlamento seja o lugar mais democrático que a gente pode imaginar. E dentro do parlamento, essa tribuna é o lugar mais democrático que a gente pode pensar. Então, para mim, é uma honra muito grande poder falar de uma tribuna do parlamento capixaba. Eu prefiro capixaba a espírito santense, só para deixar isso claro. Essa compreensão dessa importância do parlamento e da política, meu avô me deu muito cedo ele me deu na sua convivência, ele como político. Eu tenho uma lembrança, se me permite um minuto, tenho uma lembrança muito saudosa de ter participado da última campanha dele para o Senado, em 1982, quando ele, inclusive, perdeu para o senador Camilo Cola, que foi o dono da Itapemirim, e eu me lembro com muito carinho, muito saudosismo dele, participar da campanha dele, uma campanha antiga, né, uma campanha sem redes sociais, mas com caminhões, com muita gente. Eu me lembro de muita gente ao redor de mim. Eu era criança e as pessoas ao meu redor era uma coisa que é uma impressão que eu tenho até hoje. E esse carinho, essa compreensão da importância da política e dos políticos, eu devo ao meu avô, além de muitas outras coisas. Devo também a ele um carinho especial pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo da minha infância, da minha juventude, por Muqui, né? Que eu passei muito tempo da minha juventude lá, da minha infância, Cachoeiro, Mimoso, né? Guarapari também. Então, assim, para mim, aqui em Vitória, né? Convivi muito com meu avô aqui mesmo em Vitória, e já um pouco depois ele como secretário de Segurança e presidente da Companhia Docas do Espírito Santo, então Codesa, né? Então, essa homenagem, deputado, para mim vem com uma nota, um carinho muito grande, porque eu devo muito ao meu avô. Eu vim aqui hoje, nessa Assembleia, querendo ter um momento de uma pequena lembrança dele, e saio com uma lembrança muito maior, né? As coisas voltam para a mente da gente. Então, eu sou muito grato a Vossa Excelência e a essa Assembleia por essa homenagem. Eu não vou me alongar, só vou encerrar aqui deixando o penhor da minha gratidão por essa singela homenagem e pelo meu avô, por tudo que ele representou para o Espírito Santo e para mim. Obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Queria aproveitar e convidar o doutor Júlio Castilho para compor a mesa também, representando aqui o Ministério Público Federal do Estado do Espírito Santo. O doutor Leonardo está representando o TRF2, o doutor Júlio representando o Ministério Público Federal do Estado do Espírito Santo.
Antes de passar a palavra para o presidente do TRF2, doutor Guilherme, eu gostaria de passar um vídeo institucional, está no gatilho aí, do TRF2, para que o cidadão do Espírito Santo conheça, né, como é o funcionamento do TRF2, o vídeo curto, são 4 minutos, inclusive do próprio site do TRF2, presidente. A história do TRF2 começa em 1891, com a promulgação da nossa primeira Constituição da República, que além de instituir o Poder Judiciário da União, criou o Supremo Tribunal Federal, com a atribuição de exercer o papel de segundo grau da Justiça Federal. Em 1937, na ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, a Justiça Federal foi extinta. Juízes com mais de 30 anos de serviço foram aposentados e os demais postos em disponibilidade. Com a Constituição de 1946, foi instalado no Rio de Janeiro o Tribunal Federal de Recursos para diminuir a sobrecarga que afetava o STF. Mas foi só com a Lei número 5.010, de 30 de maio de 1966, que houve a estruturação da Justiça Federal no seu formato atual. Finalmente, depois da Constituição de 1988, foram criados 5 tribunais regionais federais. A Justiça Federal da Segunda Região é estruturada pelo TRF2 e 2 seções judiciárias, a do Rio de Janeiro e a do Espírito Santo. Há também os Juizados Especiais Federais da Segunda Região, que processam, conciliam e julgam causas de menor complexidade. Já as turmas recursais julgam recursos das ações dos Juizados Especiais. O TRF2 é constituído por 27 desembargadores, escolhidos entre juízes federais de primeiro grau, membros do Ministério Público e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, nomeados pelo Presidente da República. É composto, no âmbito administrativo, pela presidência, vice-presidência e corregedoria, e no judicial, pelo órgão pleno, pelo órgão especial, por 3 sessões e 8 turmas. Há ainda a Ouvidoria Geral, um canal de comunicação entre a Justiça Federal e o cidadão para que o usuário dos serviços e atividades possa criticar, elogiar ou sugerir ações. Já a Escola de Magistratura Regional Federal da Segunda Região colabora na preparação, aperfeiçoamento e especialização de magistrados, além da capacitação de servidores, atuando ainda no intercâmbio de conhecimento e informação e promovendo pesquisas, estudos e projetos destinados ao aprimoramento das atividades no âmbito da Segunda Região. Sob a responsabilidade do TRF2 está ainda o Centro Cultural da Justiça Federal, no prédio que já abrigou a sede do STF. Localizado na Rua Acre, centro da capital fluminense, a sede do TRF2 garante acessibilidade num ambiente seguro e moderno. Com competência sobre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região é responsável por 20% do volume processual nacional, sendo destinado a julgar as causas em que a União, suas entidades autárquicas e empresas públicas federais figurem como interessadas na condição de autoras ou réis, além de questões relativas a direitos humanos, direitos indígenas, crimes políticos, ingresso ou permanência ilegal de estrangeiros, tráfico internacional de entorpecentes e outras questões de interesse da Federação. Muito bem. Feito a apresentação do vídeo institucional, gostaria de passar a palavra para o presidente do TRF2, desembargador federal, Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Boa noite a todas e a todos. Inicialmente eu queria me dirigir ao deputado Mazinho dos Anjos,
não só pela gentileza e pela cortesia de nos receber aqui, nos receber no plural mesmo, porque estamos todos os membros do tribunal não só representados pela sua presidência, mas também pela corregedoria, pela direção do foro da Seção Judiciária do Espírito Santo. Então, deputado Mazinho, receba, Vossa Excelência, nossos cumprimentos, nossos efusivos cumprimentos, em razão não de uma homenagem a mim, à desembargadora Letícia, mas sim à Justiça Federal da 2ª Região. E é assim que nós recebemos essa homenagem. Também queria cumprimentar toda a mesa aqui, diretora desta solenidade, e o faço na pessoa da desembargadora Letícia, nossa corregedora regional da Justiça Federal da 2ª Região, na pessoa do Dr. Leonardo Cardoso, procurador-chefe da Procuradoria Regional da República na 2ª Região, na pessoa do desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, meu não só parente, mas também representando o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na pessoa do Dr. Rogério Moreira Alves, nosso diretor do foro da Seção Judiciária do Espírito Santo, e pedindo licença aos demais, vou apenas me dirigir a duas outras pessoas que eu não poderia deixar de registrar. Primeiro, por uma questão familiar, a minha esposa, Patrícia, que está aqui, como sempre, dando forças e sempre me apoiando em tudo aquilo que envolve não só minha atuação como pessoa, mas também como profissional. E também pedindo licença a todos, ao desembargador Cruz Neto, nosso sempre desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que também está aqui conosco. Deputado Mazinho, eu tenho só palavras de agradecimento e tenho certeza que essas palavras também são compartilhadas pela desembargadora Letícia e por todos os membros do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Um tribunal relativamente novo, acabou de completar 35 anos desde a sua instalação, em 30 de março de 1989, portanto, lá se vão 35 anos e alguns meses, mas um tribunal que desde a sua instalação e até hoje tem demonstrado o seu compromisso, o seu comprometimento com a realização da justiça na sua mais pura e autêntica expressão. Um tribunal que envolve, como todos sabem, causas relativas à União, às suas autarquias, às suas fundações, às suas empresas públicas, mas que tem uma vocação muito voltada principalmente aos direitos sociais. Não à toa, em matéria previdenciária, em matéria de saúde pública, né, a Justiça Federal tem se notabilizado por ter uma atuação muito não só importante, mas principalmente na perspectiva de contribuir para um sistema não só de justiça, mas também social, mas também econômico, que seja cada vez mais solidário, humanista, cumpridor dos seus princípios constitucionais, né, como todos nós sabemos, e, por outro lado, também um tribunal e uma justiça que está muito focada no reconhecimento e na busca da efetividade dos direitos humanos. Não à toa, a partir da emenda constitucional 45 de 2004, a Justiça Federal e os tribunais regionais federais passaram a ter uma competência que até então não tinham, envolvendo exatamente as questões ligadas a direitos humanos quando houver grave violação a direitos humanos, e todos sabemos, não só aqui no Brasil, como em outros países, né, problemas ainda muito sérios que nós nos deparamos e temos que enfrentar. Então, baseado exatamente nessa trajetória e na própria missão que envolve a Justiça Federal como um todo e também, obviamente, notadamente a 2ª Região da Justiça Federal, esse é um compromisso que todos nós
membros do tribunal, membros das seções judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo temos de modo muito claro. Eu fico muito sensibilizado em encontrar, como hoje tive a oportunidade de fazer, não só na parte da manhã com os procuradores da República que estiveram comigo, o doutor Júlio aqui presente também teve a oportunidade de participar de uma reunião com a presidência do tribunal, por iniciativa do doutor Leonardo, né, a quem também rendo minhas homenagens não só pelo reconhecimento do trabalho, mas também por todo o seu histórico, inclusive familiar, como já foi dito. Tivemos a oportunidade de ter um encontro institucional a convite do governador do Estado do Espírito Santo, na parte do início da tarde. Nessa ocasião também tivemos a oportunidade de conversar e tratar de assuntos importantes que envolvem o Estado do Espírito Santo e a Justiça Federal da Segunda Região. Na parte da tarde, no início da tarde, tivemos a realização de uma sessão, como foi dito pelo doutor Rogério, pioneira no âmbito da Justiça Federal na Segunda Região, que foi uma sessão do Tribunal, de um órgão do Tribunal aqui em Vitória, o que eu fiz questão de mencionar, inclusive não só no início como ao final, que foi a primeira de várias outras sessões que o Tribunal passa a realizar aqui no Espírito Santo, notadamente aqui na capital em Vitória. E, finalmente, após o término da sessão do Conselho de Administração do Tribunal, nós tivemos a oportunidade de reunir um grupo maciço de juízes e juízas federais no âmbito do prédio da Seção Judiciária aqui do Espírito Santo, em que, como já foi dito, apesar de não serem ou não representarem a maioria dos juízes e juízas da Segunda Região, mas sempre que convidados se colocam e se mostram presentes e à disposição para aquilo que for necessário em termos de suas atuações. Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro, deputado Mazinho, porque o Espírito Santo ele tem, de fato, uma vocação das mais importantes dentro do nosso Estado brasileiro, que é uma vocação de demonstrar, a partir de um período crítico da sua história, em que ele passou, num determinado momento, e ressurgiu e passou a demonstrar a sua vitalidade, não só com suas pessoas, seus cidadãos, mas seus capixabas, mas também com as suas instituições. Isso é muito relevante, isso é muito importante, é demonstrar que, por maiores que sejam as dificuldades que um Estado da Federação possa enfrentar, nós sabemos todos do período em que houve, por exemplo, pessoas presas em contêineres durante a história desse Estado, e o Espírito Santo conseguiu virar a página. E hoje é exemplo de excelência e de atuação, não só no âmbito do sistema de justiça, no âmbito do seu desenvolvimento, no âmbito do atendimento às populações mais carentes, mais vulneráveis, o que, de fato, nada mais é do que a demonstração desse espírito aqui do Espírito Santo. Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro, em especial, de agradecer realmente o Estado do Espírito Santo, e o faço através da sua Assembleia Legislativa, que tem um papel fundamental nesse processo de mudança, de transformação, e a Assembleia tem, de fato, um papel fundamental, mas não só ela, como o próprio Executivo Estadual, o próprio Judiciário Estadual, como o desembargador Zé Paulo bem sabe, o Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública do Estado, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada aqui do Estado, enfim, na realidade, um conjunto de pessoas e de instituições que, sem dúvida, cada vez mais irmanados por esse ideal de nós termos um sistema mais justo, mais equânime, mais igual, mais solidário, é isso que está previsto na própria Constituição de 1988. E não tenho dúvida, mais uma vez, deputado Mazinho, que essa é uma homenagem à instituição, ao tribunal aqui na sua maior e mais ampla expressão, vale dizer, a Justiça Federal da Segunda Região. Não só os seus desembargadores, mas aqueles juízes e juízas que o integram, porque, sem dúvida, hoje eu sou
episodicamente o presidente da Corte, mas daqui a pouco não serei. E é importante nós valorizarmos e sempre termos isso em mente, que é a instituição que precisa ser cada vez mais fortalecida e integrada a outras instituições. Para concluir, para não me alongar, tendo em vista que quem me conhece sabe que eu gosto de falar, eu queria especialmente agradecer a todas as pessoas e instituições do Espírito Santo, notadamente naquilo que o Dr. Rogério Moreira Alves bem destacou, que é a formação do Fórum Permanente do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo, o que nós carinhosamente passamos a chamar de FOJURES, portanto, o Fórum do Estado do Espírito Santo, porque eu não tenho dúvida, e acho que isso tem sido demonstrado na prática, de que somente através de ações e atividades em cooperação, em solidariedade, nós conseguiremos resolver muitas das questões que nós hoje temos que enfrentar. Então, basicamente, é um agradecimento ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, localizado aqui no Espírito Santo, e, obviamente, a todos aqueles que têm contribuído, seja Dr. Rogério, Dr. Ronald Kruger, que é também juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Federal de 2ª Região, porque, sem dúvida, se não fosse a atuação de cada um e de todos dentro desse espírito colaborativo e de cooperação, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Queria, então, agora sim, finalmente agradecer pessoalmente por essa homenagem e, para concluir, queria apenas registrar da minha grande alegria, da minha grande satisfação de receber nesta data uma homenagem da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, e essa homenagem agora à minha pessoa também reconheço que é para todos os Calmon Nogueira da Gama. Portanto, desembargador Zé Paulo, nosso bisavô Augusto Calmon, que foi presidente dessa Casa Legislativa também há tempos bastante atrás, tem realmente uma história com o Espírito Santo, e como eu não acredito em coincidências, acredito sim em deuscendências, eu hoje estou sendo aqui apenas um instrumento de uma homenagem aos Calmon Nogueira da Gama. Muito obrigado. Eu vou pedir licença também para fazer uma breve fala, para depois a gente poder encaminhar para as homenagens. Boa tarde a todos e todas. Queria inicialmente cumprimentar o Dr. Rogério Moreira e Dr. Júlio Castilho, porque são os dois responsáveis pela essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, reunião extraordinária, e das homenagens tanto à Justiça Federal, ao TRF2, que nós estamos encaminhando a homenagem ao Dr. Guilherme, nosso presidente, também a doutora Letícia, corregedora, e também ao Dr. Leonardo Cardoso, representando aqui o Ministério Público Federal no TRF2. Então, se não fosse os dois, a gente não estaria nesse momento de hoje fazendo essa homenagem ao TRF2, ao Ministério Público Federal. Dizer que estou muito feliz em poder estar hoje aqui prestando essa homenagem. A minha história de vida se confunde um pouco com a história do Judiciário. Sou filho de servidores do Judiciário Estadual, o Dr. Zé Paulo Calmon conhece, meu pai e minha mãe, são aposentados do Judiciário. E eu me lembro, quando pequeno, meus primeiros 20 anos de vida, quando não tinha aula, minha mãe me carregava por fora, porque não tinha quem deixar. Então eu ia lá para fora da serra, ficava lá com ela trabalhando, depois no Fórum de Vitória Muniz Freire, e não me esqueço da coxinha do casarão. Tinha uma coxinha de galinha com catupiry lá no casarão, e eu pequenininho, eu fazia questão de ir com ela trabalhar para poder comer a coxinha de catupiry no casarão. Depois, como estudante de Direito da Faculdade de Direito de Vitória, como estagiário do Tribunal de Justiça por um período,
e depois de formado como advogado militante na Justiça Estadual. Não milito, como falei para o nosso desembargador-presidente, na Justiça Federal, mas eu tenho um grande carinho pela organização, pela celeridade e pela aplicação do direito feito pelos juízes federais, pelos desembargadores federais, que é um exemplo para todo o Brasil. Então não poderia aqui deixar de registrar essa homenagem no dia de hoje. Fico feliz também, doutor Júlio, doutor Rogério, pelas notícias aqui em relação às melhorias da Justiça Federal para o cidadão do Estado do Espírito Santo e também para os advogados. Eu, como conselheiro da OAB, militante, não poderia deixar de agradecer essas melhorias que estão sendo feitas. Mais cedo a gente conversava da dificuldade dos advogados do interior, principalmente lá onde eu atuo bastante no noroeste do estado, de acesso, às vezes, à Justiça Federal, que tem que delegar à Justiça Estadual alguns processos, nos municípios mais longínquos, como Mantenópolis, Barra de São Francisco, Água Doce do Norte, que tem uma certa dificuldade. Eu acho que esses 22 PIDs, salas de apoio, vão ajudar muito e contribuir muito para a advocacia e também para o cidadão capixaba. Então não poderia deixar de agradecer vocês por estarem olhando com carinho para o Estado do Espírito Santo, um Estado, como Vossa Excelência falou, que ressurgiu de 20 e poucos anos atrás para cá, um Estado organizado, um Estado que paga servidor em dia, um Estado que tem dinheiro para investir, e o principal, as instituições, elas se comunicam, elas dialogam e elas são parceiras. Elas conseguem levantar o Estado, porque é o fortalecimento real da democracia. O Estado do Espírito Santo é um grande exemplo para isso. Eu não poderia hoje deixar também, eu costumo fazer discurso de improviso, mas hoje, com a presença do doutor Leonardo, que é neto de seu Cardoso, que dá nome a esse plenário, eu tive que parar alguns minutos do dia para poder escrever um discurso contando um pouco a história do seu avô, que é uma pessoa realmente que foi importantíssima para o Estado do Espírito Santo, e a gente não poderia deixar de lembrar isso no dia de hoje e tecer algumas palavras. Então peço vênia para poder ler aqui um pouco esse discurso e falar um pouquinho dessa história que se confunde bastante com a história do Estado do Espírito Santo e aqui da Assembleia Legislativa, no plenário de seu Cardoso que nós estamos hoje. Então eu quero começar essa fala com um fragmento de um poema do poeta gaúcho Mário Quintana, O Tempo. A vida é o dever que nos trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram-se 50 anos. E quero falar de um homem que marcou a educação e a política e a vida pública do Estado do Espírito Santo. Pois é, quando se vê, já se passaram 21 anos, que nos deixou aos 90 anos um dos maiores homens públicos que do nosso Estado, emprestado pelo Estado do Rio de Janeiro, onde nasceu em Miracema, em 4 de janeiro de 1913. Estou falando do doutor Dirceu Cardoso, um homem à frente do seu tempo desde a juventude e que empresta o seu nome a esse plenário desde os primeiros dias após nos deixar. Antes de vir para o Espírito Santo, Dirceu Cardoso, junto com seu pai, que para Miracema se emancipasse de Santo Antônio de Paula, no norte do estado do Rio de Janeiro. Estudante dedicado, formou-se em Direito aos 20 anos e, sem dinheiro para comprar o terno, não participou da sua formatura. Mas quem precisa de um terno ou de formatura? Dirceu Cardoso, já bem jovem, revelou a posse de algo muito mais poderoso, o poder da palavra. Indicado como notório professor paduano, José Lavaquiel Biosca, o jovem advogado Dirceu Cardoso foi convidado para dirigir o Colégio de Muqui, pelo seu criador Inocêncio Constâncio da Silva, agricultor de Muqui e comerciante de madeira em Colatina. Além de prático, dentista e mineralogista. Dirceu Cardoso dirigiu a instituição por 18 anos e projetou-se com grande liderança na educação e depois na política. Mas não apenas dirigiu a escola criada pelo senhor Inocêncio. Também se casou em 1942 com Lisete,
e teve uma de suas filhas. Dirceu Cardoso e Lisete tiveram 4 filhas: Liege, Denise, Liana e Ângela. Completamente enraizado em Muqui, Dirceu Cardoso iniciou sua carreira política. Em 1947, foi secretário de Estado de Educação e elegeu-se prefeito, governando até 1951. Fundou o jornal O Município, semanário independente que circulou pela primeira vez em março de 1948. O jornal não era só lido em Muqui, mas em todo o estado do Espírito Santo, por causa do seu prestígio como político e dos ataques desfechados sobre os seus adversários. Dirceu Cardoso deixou a sua marca como grande gestor municipal, mas também acumulou inimigos na política, onde esteve até os anos 80 com mandatos eletivos e depois como secretário de Estado de Segurança Pública do governo Gerson Camata e diretor da Companhia Docas do Espírito Santo. Criou como prefeito o primeiro serviço instaurado no Brasil de assistência ao trabalhador rural, como assistência médica e cinema, que recebeu o voto unânime de aprovação do Congresso Nacional dos Municípios Brasileiros no Hotel Quintandinha, em Teresópolis, cuja legislação foi solicitada por várias comunas brasileiras. Representou o município no primeiro Congresso Brasileiro de Municípios, sendo membro de sua comissão organizada e sendo eleito segundo vice-presidente da Associação Brasileira dos Municípios. O seu nome começava a correr o país. Construiu em 15 dias o campo de aviação de Muqui e comprou um avião da aeronáutica, denominado por ele Capixaba, para voar entre Muqui e Rio de Janeiro. São muitas histórias de acidentes com esse avião e outros na cidade. Em alguns deles, o senhor escapou por não ter conseguido embarcar. Dr. Dirceu Cardoso terminou sua gestão como prefeito, sendo eleito deputado estadual em 1951, mas continuou como diretor do Colégio de Muqui até o começo de 1953, momento em que o vendeu para a Ordem Agostiniana diante da dificuldade de encontrar alguém que assumisse o seu lugar para dirigi-lo. Hoje, desse colégio não existe nem ruínas. Seus inimigos promoveram um apagamento de sua memória em Muqui. Demoliram o colégio, mas é impossível apagar a enorme contribuição de Dirceu Cardoso, não apenas a história de Muqui, mas do Espírito Santo. Reelegeu-se deputado estadual em 1955, voltou a ser prefeito e depois se elegeu deputado federal em 1962, passando 12 anos na Câmara Federal, quando teve grande projeção, ganhando respeito do Congresso Nacional. Em 1974, elegeu-se senador da República. Foi nomeado pelo presidente da República representante do Brasil na ONU, com sede em Nova York. Foi membro da Comissão de Energia Nuclear, sob a presidência do senador Itamar Franco. Ele denunciou aos órgãos internacionais a construção de uma usina atômica à beira-mar, Angra 2, o que motivou investigações. Uma grande conquista foi, ao apagar das luzes do governo Juscelino Kubitschek, conseguir a criação da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, último ato de Juscelino, em 1961. Outra grande notoriedade nacional foi obtida ao ler no Congresso Nacional, no dia 25 de agosto de 1961, a carta renúncia do presidente Jânio Quadros, um fato marcante para a história do país. No Senado, Dirceu Cardoso sempre lutou contra os empréstimos externos, conseguindo deixar o Senado paralisado por meses. Como senador pelo então MDB, pronunciou mais de 1.100 discursos, prestando relevante serviço à nação, apesar de estar na oposição. Foi considerado pela imprensa como o senador mais atuante em 1980 e eleito senador do ano em 1981, especialmente pela sua luta de um homem só, contra a inflação, contra a corrupção, contra as mordomias e o desperdício de dinheiro público, sendo verdadeiro paladino da instituição parlamentar. Em 2003, Dirceu Cardoso deixou-se aos 90 anos. De certo modo, a morte trouxe-lhe alívio para a saudade que sentia de sua eterna companheira, Lisete, a quem sempre desejava fazer companhia na eternidade. Em sua homenagem, a Assembleia Legislativa batizou esse plenário em seu nome. E nessa ocasião, de alguma forma, Dr. Dirceu Cardoso também é homenageado quando conferimos ao seu neto, Leonardo Cardoso de Freitas, Procurador Regional da República da 2ª Região do Estado de Janeiro, o título de cidadão espírito-sandense. É isso, uma bela história, parabéns, que Deus possa nos abençoar. Obrigado, parabéns TRF2, parabéns ao Dr. Dirceu Cardoso. Obrigado.
Doutora Letícia, puxaram minha orelha aqui, falando que você não falou ainda, faltou só fala. Mas eu falei, a doutora Letícia pediu para o doutor Guilherme representá-la. Mas está aberta aqui, se quiser fazer uma fala, fique à vontade. Pelo menos uma mulher, né? É importante, é importante. Excelentíssimo senhor deputado Mazilo, excelentíssimo senhor presidente Guilherme Calmon, meu presidente, a quem eu saúdo, na pessoa de quem eu saúdo os magistrados presentes, doutor Leonardo, excelentíssimo senhor procurador regional da República, a quem eu saúdo os integrantes do Ministério Público. Eu vim à tribuna única e exclusivamente para devolver o agradecimento e a homenagem que foi feita especialmente pelo doutor Rogério Moreira Alves, a quem eu saúdo especialmente como não só um magistrado, mas um gestor extraordinário. O que eu observei nesses meses de corregedoria, nos 5 meses até agora, é que os juízes do Estado do Espírito Santo trabalham efetivamente com uma sobrecarga de trabalho em relação à Justiça Federal no Rio de Janeiro. E marcantes também são não só a eficiência desses magistrados que cumprem as metas do Conselho Nacional de Justiça, meta 1 e meta 2, nos mesmos patamares e às vezes até em patamares superiores ao da Justiça do Rio de Janeiro, mas também um senso de união e de proximidade, sempre uma abertura para se apoiarem mutuamente. E é algo que tem me impressionado muito nesse período. E eu quero testemunhar também que os corregedores que me antecederam, também juízes auxiliares da presidência, todas as vezes em que eu menciono esse fato, dizem realmente o Espírito Santo é um mundo especial. As instalações, a cordialidade. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, eu sou uma carioca, então eu posso me referir a nós cariocas talvez com um olhar mais crítico do que alguém de fora se sentiria à vontade para fazer. Nós temos juízes extraordinários no Rio, a Justiça Federal de primeira instância tem sido uma lufada de ânimo muitas vezes para mim, há 10 anos no tribunal, e eu agradeço ao presidente Guilherme Calmon não só pelo convite, mas por ter sido a pessoa responsável por eu ter assumido a corregedoria, pela admiração que eu tenho por sua excelência. Esse cargo não estava nos meus planos, eu estava muito feliz na 7ª turma especializada em Direito Administrativo, mas tem sido um aprendizado. Eu, especialmente depois dessa convivência com os magistrados aqui do Espírito Santo, eu tenho certeza de que eu vou retornar para o meu gabinete, porque esse é o nosso lugar. Nós estamos corregedor e presidente, mas a nossa função é jurisdicional. Esse deve ser o foco da nossa atuação e o estudo do direito permanente e o cuidado com cada caso concreto. Eu vou voltar para o gabinete como uma magistrada muito melhor. Eu aprendi questões relacionadas à gestão, algum pragmatismo também na gestão de acervos ou nas próprias relações internas na magistratura, e eu simplesmente tenho que agradecer e parabenizar o Estado também pelas relações institucionais saudáveis que nós observamos por aqui. Há várias formas, né, de se manter essas relações, mas aqui é uma cooperação em prol da população do Estado, que não à toa tem se revelado, né, talvez o ponto mais brilhante da nossa federação. O Espírito Santo, como hoje foi lembrado pelo governador, cresce em um nível mais elevado, tem um IDH muito bom, e isso é claro que é fruto desse trabalho conjunto e que precisa resolver iniquidades da nossa sociedade que vem há anos, né? Eu não posso deixar de falar da questão do gênero. Eu acho que eu e a doutora Patrícia, que eu saúdo, somos as mulheres, junto também com as servidoras da Assembleias Únicas presentes. Nós temos uma longa trajetória a caminhar nesse sentido, mas especialmente também a questão da iniquidade racial. Há muitos desafios a serem enfrentados, é algo que nós precisamos olhar, e Dr. Júlio aqui presente venceu barreiras que o fazem uma pessoa, né, digna absolutamente da nossa admiração, além de um procurador tão elogiado
né, e por tantos colegas que nós admiramos. Então, é um longo caminho, né? O ponto de partida foi distante, mas a realidade é que o Estado do Espírito Santo tem iluminado um caminho para todo o país, e eu estou tendo a honra de estar mais próxima dessa experiência que talvez, se eu não estivesse na corregedoria, fosse algo que eu simplesmente testemunharia à distância. Então, muito obrigada a todos. Doutora Letícia, eu acho que corregedor ninguém quer ser, é escolhido mesmo, não tem jeito. Eu sou corregedor aqui da Assembleia, também não queria não, mas me colocaram nessa missão, e aí eu comecei a valorizar ainda mais os juízes, porque você tem que decidir, não é fácil, né? A gente é acostumado, eu sou advogado de defesa, eu falo, não sou nem de ataque, eu sou advogado de defesa. E quando você tem que sentar e analisar e ver quem está certo, quem está errado e tomar uma decisão, não é fácil. E o Ministério Público também, né? Você tem que acusar, também não é fácil. Eu fui um pouquinho Ministério Público quando eu fui vereador de oposição, aí eu fui um pouco Ministério Público. Agora eu sou deputado da base, então eu estou mais tranquilo, estou sendo advogado mesmo. Eu queria dar continuidade para as homenagens agora e passar a palavra para a doutora Lídia. A doutora Lídia é coordenadora jurídica lá do gabinete, advogada. Lá no gabinete é o seguinte, você não tem que querer não, cada hora alguém tem que virar cerimonialista para poder falar no microfone e ir perdendo a vergonha, né, e aprendendo um pouquinho. A doutora Lídia é coordenadora jurídica e advogada e hoje está fazendo um bico de cerimonialista. E agora, para a entrega das honras, convido a se colocar na posição no plenário o deputado Mazinho dos Anjos. Convido para receber o título de cidadão espírito-santense o ilustre Procurador da República, Leonardo Cardoso de Freitas. Doutor Leonardo Cardoso é Procurador Regional da República lotado na 2ª Região, no Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República da 2ª Região desde dezembro de 2023. Membro do Ministério Público Federal desde 1999, foi promotor de justiça no Estado do Rio de Janeiro, sempre atuando em matéria criminal e crimes de corrupção e do colarinho branco, entre outros. Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, de março de 2005 a março de 2007. Diretor de Assuntos Legislativos da Associação Nacional dos Procuradores da República entre 2009 e 2011. Membro da Força Tarefa Lava Jato Rio entre 2016 e 2019, tendo exercido a coordenação da Força Tarefa em parte do período. Membro de outras forças-tarefas, como a do combate a crimes no INSS. Coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria Regional da República da 2ª Região em 2019. Membro auxiliar da Corregedoria do Ministério Público Federal desde 2023. Para receber a Ordem do Mérito Domingos Martins no grau Comendadora, convido a Excelentíssima Senhora Desembargadora Letícia de Santos Mendes Farias Melo.
Corregedora Regional da Justiça Federal da 2ª Região, é formada em Direito pela Unicelb em 1997, mestranda em Ciências Jurídico-Políticas na Universidade de Lisboa. Doutora Letícia iniciou sua carreira profissional como assessora do diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, com atuação especialmente na Política Nacional para Refugiados, em conjunto com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e nas áreas de expulsão, permanência e naturalização. Foi assessora judiciária no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com atuação especialmente nas áreas de direito tributário e direito penal. Entre 1999 e 2014, exerceu a advocacia com atuação especialmente nas áreas de direito tributário e direito administrativo. Também foi professora da pós-graduação em Direito Tributário da FGV Rio de Janeiro. É professora substituta de Direito Tributário na graduação da FGV do Rio de Janeiro, em substituição ao professor doutor Marcos Catão, atualmente professor da Universidade Complutense de Madrid. Doutora Letícia Santos Melo é desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região desde 2014. Para receber a Ordem do Mérito Domingos Martins, no grau Comendador, convido o excelentíssimo senhor desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mestre e doutor em Direito Civil pela UERJ, professor associado de Direito Civil da UERJ, graduação e pós-graduação, professor permanente do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Doutor Guilherme Calmon Nogueira da Gama foi também diretor-geral do Centro Cultural Justiça Federal, professor de Direito Civil da FGV, coordenador-geral do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da UERJ, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal, juiz federal na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, juiz de Direito do Estado de São Paulo, promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais, defensor público do Estado do Rio de Janeiro e ainda diretor-geral da Escola da Magistratura do Tribunal Regional da 2ª Região. Para dar sequência a essa sessão, devolvo a palavra ao deputado Mazinho dos Anjos. Já encaminhando para o encerramento, queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui nessa noite de hoje, nessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, uma reunião de homenagem. A Comissão de Constituição e Justiça é a comissão, uma das mais importantes aqui dessa casa. No ano passado, a comissão deu mais de 800 pareceres em projetos de lei aqui da Assembleia. As reuniões são semanais, todas as terças, 1h30. São 7 membros titulares que fazem parte da comissão. Essa semana nós estamos na terceira reunião extraordinária, porque quarta-feira é a sessão solene de homenagem de título cidadão e de comenda Domingos Martins, que é a maior honraria do Estado do Espírito Santo, a comenda do Domingos Martins, que o doutor Guilherme e a doutora Letícia receberam, e a sessão é quarta-feira. Então a gente teve que correr com algumas extraordinárias para aprovar os decretos legislativos, e muitos colegas deputados, eles protocolam em cima da hora, então tem todo o trâmite legal. Então eu queria agradecer toda a equipe do gabinete, a equipe da Assembleia, da TV Assembleia, que foi responsável por organizar a reunião da Comissão de Constituição e Justiça extraordinária para essa homenagem, e desejar a todos uma boa semana, que Deus possa nos abençoar, né, tanto na nossa família como no nosso trabalho. E desejar aos desembargadores, doutora Letícia, doutor Guilherme e também ao doutor Leonardo, um bom retorno para casa,
que Deus possa abençoá-los também e voltar de reencontro às suas famílias, né? Porque é o que a gente tem de mais importante, né, doutor Júlio? Né, esse retorno para a família, que o trabalho, a gente acaba ficando mais tempo no trabalho do que com a família, e esses retornos são fundamentais para a gente ter o aconchego do nosso lar com nossos familiares. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão, convocando os pares para a próxima reunião ordinária e híbrida, que será amanhã, dia 9 de julho, às 13h30, no plenário de Seu Cardoso. Um abraço a todos, boa noite, que Deus abençoe.